Fala, tia, tudo especial! Finalmente chegou a terceira e penúltima aula do Caminho do Milhão. Tem sido uma jornada incrível e estamos cada vez mais perto de iniciar a parceria de negócios que será a minha proposta para você na nossa quarta e última aula. Hoje eu vou responder as principais dúvidas que recebi aqui na parte de comentários. Lembra que eu te falei que eu ia ler todos? Pois é, eu li e também vou te explicar a maior de todas as dúvidas que eu recebi. Como é que você pode começar nesse negócio de leilões mesmo que você não tenha dinheiro? Isso mesmo, sem dinheiro existem maneiras de começar. Mas antes eu quero te agradecer. Agradecer a você que deixou teu comentário ou uma pergunta na aula 1 e 2. Eu sinto que a gente já formou uma comunidade decidida a buscar o meio milhão nos próximos 18 meses. Acho isso particularmente interessante porque fica claro que tem muita gente que não quer mais viver em condições financeiras abaixo dos seus sonhos e desejos. Se você ainda não assistiu a aula 1 e 2 da nossa série, é só procurar aqui em cima, na página, no local que você pode clicar e assistir elas antes de continuar, tá? É muito importante que você assista as aulas para entender exatamente como nós vamos buscar esses resultados nos próximos 18 meses com os leilões de imóveis. No primeiro episódio da nossa série, eu expliquei os fatos que fazem com que o leilão de imóvel seja um investimento mais seguro e mais lucrativo que você pode fazer hoje no Brasil. Eu te mostrei alguns exemplos de alunos que já atingiram o meio milhão e outros que foram ainda mais longe. No segundo, eu mostrei os bastidores dos leilões, das milhares de oportunidades que existem neste mercado, mostrando fisicamente alguns dos imóveis que eu mesmo arrematei. E eu também te mostrei os depoimentos de pessoas que seguiram o meu passo a passo. E agora, nesse terceiro, eu vou te mostrar como você pode começar sem dinheiro e também tirar as suas principais dúvidas. Isso é uma questão bastante polêmica, até difícil de acreditar. Poxa, como é que eu posso comprar um imóvel sem ter dinheiro? Antes de eu te mostrar 3 formas práticas de começar, eu queria que você soubesse que tanto dá para começar com imóvel de leilão sem ter dinheiro, que uma legislação de 2018 permite inclusive, presta atenção, a participação de pessoas com nome negativado em leilões. Mas o que eu vou te mostrar a seguir é ainda mais contundente. Não só como comprar sem ter dinheiro, mas como comprar sem colocar o dinheiro, com o próprio imóvel se pagando. Quando se trata de leilão de imóveis, você pode começar de 3 formas. A primeira forma, que poucas pessoas conhecem, é você pode comprar um imóvel em leilão financiado. Isso mesmo, financiado. Poucas pessoas sabem disso, mas alguns leilões possuem a opção de pagamento financiado. Dá uma olhada nisso. Aqui no leilão da Caixa, Ricardo Jacomel e o leiloeiro Luiz Fernando. Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo bem. Precisa ter dinheiro para comprar no leilão? Pelo menos o dinheiro do leiloeiro e os 5% do sinal do negócio tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Isso. Mas o saldo dos outros 95% poderá ser financiado pela Caixa. E nos leilões judiciais da Justiça Estadual, todos os bens podem ser pagos em até 30 vezes. Nossa. A gente pode fazer uma tiradinha aqui que para comprar leilão só tem que ter conhecimento. Esse exemplo que você está vendo na tela é um imóvel que tem um valor no mercado de R$250 mil. Ele foi arrematado por R$146 mil, mas ele foi vendido pouco tempo depois, cerca de 5 meses, por R$250 mil. Ou seja, só com R$7.312 de entrada, deu um lucro de mais de R$100 mil. E veja, tem um detalhe muito especial aqui, como você vê em tela, ele teve 6 meses de carência, ou seja, só teve que desembolsar R$ 7.312,50 para ter um lucro de mais de R$100 mil. Viu? Tem que ter bem pouquinho de entrada, somente os 5% que ele disse. Por exemplo, se o imóvel que vale no mercado a R$100 mil e ele está sendo vendido no leilão por R$50 mil, você vai precisar, sabe quanto? Apenas R$ 2.500 para dar de entrada e arrematar esse imóvel. Você coloca esse imóvel para alugar e deixa que esse próprio aluguel pague as parcelas do financiamento por esse imóvel. Em algum tempo, você vai ter o apartamento sem ter gasto quase nada. Parece um bom negócio para você? Eu recebo diariamente relatos de alunos que entenderam isso. Olha essa mensagem que eu recebi. Fiz um curso com você e mês passado arrematei um imóvel avaliado em R$121 mil. Estava na venda direta por R$67 mil e consegui arrematar dando 5%, ou seja, R$3.350. Com menos de 5 mil eu levantei um patrimônio de mais de R$120 mil. E você está achando que isso é bom demais para ser verdade? Então olha isso, imóveis a partir de 5 mil,
10 mil, e imóveis a partir de R$ 3.500. E isso, meu querido, minha querida, acontece o tempo todo. Eu acabei adquirindo um imóvel aqui na cidade onde eu vivo mesmo, aqui perto, em São Carlos, um imóvel avaliado em 155 mil por 110. Dá para fazer aí uns 20, 30 mil reais nessa história. E deu uma entrada de 2 mil. E pro próximo, tentar dar um passo um pouquinho maior. Eu apliquei o checklist do Granvas e fiz a arrematação com a margem potencial bruta de 50%, sem sair de casa e com pouco dinheiro. Basicamente gastando com 5% do valor do imóvel de entrada. Só vou sair de casa para ir assinar o contrato com a Caixa, o qual pretendo já fazer na próxima semana. Tenho 2 arrematações já. O primeiro imóvel custou R$ 127 mil, uma perspectiva de 185 mil, valor de mercado. O outro custou R$ 95 mil, uma perspectiva de 150 mil, valor de mercado. Como eu não tenho dinheiro, eu utilizei meu crédito, sendo que na primeira compra eu financiei 20% e na segunda compra eu financiei 5%. Eu não precisei dar nada de entrada, consegui fazer um financiamento sem dar entrada e não precisei deixar o imóvel alienado. Então eu acho que também pode ser um dinheiro que eu vou usar esse dinheiro aí como capital de giro para minhas primeiras arrematações, para as próximas aí. Agora, sabe qual é a única diferença entre um imóvel de leilão financiado para um que você compra à vista? A margem de lucro. Em vez de ganhar 170% na compra de um imóvel de leilão à vista, o financiado, as ofertas são mais concorridas. Então você vai ganhar um pouco menos na margem de lucro. Ainda assim, convenhamos, para quem não tem dinheiro, esta é uma excelente maneira de começar. Eu sempre falo algo nas minhas redes sociais, falo sobre isso e aparecem pessoas um pouco duvidando. Como esse seguidor, que comentou que o leilão é só para quem tem muito dinheiro. E o legal nesse caso é que eu nem precisei responder ele. Um dos meus alunos respondeu: não, só não ganha dinheiro nessa área quem tem medo. Comprei um imóvel em outro estado por 20 mil e fiz 400% nele. Lucro líquido de mais de 300%. Acho que tá bom para começar, não? Basta seguir os conselhos e dicas que ele dá no curso. A fórmula é bem simples. Só não ter preguiça. E eu não poderia concordar mais com ele. É só não ter preguiça. E eu venho falando isso o tempo todo. Força de vontade. Força de vontade. A segunda forma, e a que eu chamo de sushi na mesa. Você provavelmente conhece pessoas que adoram comer um sushi, mas já parou para pensar o quanto é trabalhoso fazer um sushi? Precisa pescar o peixe, limpar, cortar, recheá-lo, prepará-lo de maneira que ele fique saboroso e pronto para ser degustado. Enfim, todo um trabalho que é simples, isso mesmo, simples, mas não é fácil. Por isso muitas pessoas preferem pagar para ter o sushi pronto ou o sushi na mesa. Bom, se você já não tem dinheiro para comprar o seu primeiro imóvel em leilão, esta é uma maneira de começar. E o que você precisa fazer é o seguinte: estuda o mercado de leilões direitinho, levanta algumas oportunidades, monta isso numa apresentação e apresenta de uma maneira profissional para potenciais investidores. Esses investidores, eles entram com dinheiro, você entra com a estratégia, o trabalho, a arrematação e no final todo mundo ganha. Afinal, a margem de lucro é alta, lembra? Eu posso te falar, eu conheci inúmeras pessoas que começaram assim, com muitos dos meus alunos que não tinham recurso. Aliás, esses que não têm recurso muitas vezes, são geralmente os que mais se desenvolvem, pois eles vão lá, colocam em prática e rapidamente conseguem ver a vida mudando de patamar. Como esse aluno aí, que já usou a técnica e já começou a ganhar suas comissões. Consegui arrematar já o meu primeiro imóvel como consultor, já ganhei minha primeira comissão e espero aí muito em breve, nos próximos dias, estar conseguindo arrematar o meu próprio imóvel. E esse outro aqui, Eu fiz a minha primeira arrematação em agosto. Em outubro eu arrematei um lote. A margem de lucro do primeiro leilão foi fantástica. Fazendo uma comparação, daria em torno de 200% ao ano o retorno. Então, vendo isso, eu pensei, conheço algumas pessoas que têm recurso guardado em poupança, remunerado ali a 5%, às vezes até menos do que isso ao ano. Foi quando eu ofereci para uma dessas pessoas uma remuneração aí de 12% ao ano de juro simples, 12% ao ano, que para ele seria fantástico por ser mais de 2 vezes o que ele ganha na poupança, e para mim também, já que eu consigo aí 200% ao ano, que seja 100% ao ano, já está ótimo eu pagar 12%.
E esses são apenas alguns das dezenas de alunos que colocaram isso em prática. E logo eu vou explicar como você pode ter acesso à minha maneira de preparar o sushi, ou seja, como preparar um verdadeiro dossiê de investimento. Um dossiê que, aplicado de maneira certa, vai fazer qualquer investidor sério parar para prestar atenção quando você for apresentar. E quando eu digo investidor, eu estou falando também daquele seu amigo, familiar, conhecido, que tem um dinheirinho guardado na poupança, sem render quase nada, e que poderia estar rendendo muito mais se investindo em imóveis de leilão. Dá uma olhada nessa reportagem. Bancos podem ganhar 12 bilhões de reais por mês com o dinheiro da sua poupança. Tem muita gente perdendo dinheiro na poupança, porque nosso país é um país carente de educação financeira. Basicamente, você vai educar essas pessoas, porque você vai apresentar essa oportunidade para elas. Eu preciso 5 mil reais para comprar um apartamento, te pago em dobro ou triplo. Eu duvido que eles vão negar, caso você tenha preparado o sushi muito bem antes preparado para apresentar. E se você souber fazer o que está fazendo, conseguir esse dinheiro, de entrada é molezinha. E o bom é que você precisa fazer isso só uma vez, porque depois de arrematar o seu primeiro imóvel, você vai lucrar, você vai fazer essa pessoa que está com você lucrar, e aí, meu querido, minha querida, você já vai ter dinheiro para você ir para o próximo nível. Vai devolver o dinheirinho do investidor e todo mundo sair feliz. Agora deixa eu te contar, a terceira maneira que você pode começar no mercado de leilões de imóveis é simples. Através da captação de dinheiro a 3,5% de juros ao ano. Você entendeu certo, eu disse 3,5% ao ano. E é claro, eu digo isso porque eu mesmo já fiz esse tipo de operação muitas vezes. É totalmente legal, porém poucas pessoas sabem disso. Esse tipo de captação de dinheiro está previsto lá na Lei 4131 de 1962, mas é óbvio que a maioria dos bancos não fala sobre essa modalidade. Primeiro porque ela não está aberta toda hora, são janelas de tempo que acontecem no ano. Segundo porque estamos falando de uma legislação de 62. E terceiro porque o banco não gosta de emprestar, porque ele não ganha quase nada fazendo isso. Agora, o que é um segredo ainda maior é que existem bancos aqui no Brasil que também fazem empréstimos de 3,5% ao ano. Eu mesmo consegui de 3 bancos diferentes. Tá aí o contrato de um deles. Mas é uma coisa que pouca gente sabe como fazer ou pouca gente está atenta. E eu vou te mostrar esse segredo. Grava bem o que eu vou te falar agora. Há uma razão para eu estar te falando tudo isso nesse momento. Nesse exato momento. É ideal para nós aproveitarmos essa condição do mercado, da economia. Ou seja, quem quiser utilizar esse método de comprar imóvel sem colocar dinheiro do bolso, de uma forma que o imóvel se pague sozinho, tem agora mesmo uma chance única. Ninguém garante que você vai ter essa chance no futuro. Então, esse é um alerta que eu estou te dando. Você precisa aproveitar isso, mas agora, beleza? Explicado tudo isso, agora vamos ao que interessa. O meu plano de arrematação para levar a pessoa do 0 a 1 bilhão na tua conta nos próximos 18 meses, eu fiz um plano projetado. Um plano que os meus alunos aplicam para fazer e funciona, que é uma beleza. Ele consiste nesta fórmula que está aparecendo na tua tela. Não entendeu nada? Não te preocupa, eu simplifico para você. No geral, ele funciona assim. Antes de tudo, você faz as aulas, aprende comigo como arrematar, aprende as formas de fazer isso sem usar o próprio dinheiro, se você não tiver, ou as formas de usar o próprio dinheiro de maneira segura se você tem algum capital. Aí, você vai dar início a esses 3 primeiros passos da fórmula. O primeiro passo, eu queria fazer uma analogia aqui para estar relacionado com você, e eu quero te perguntar, quanto tempo demora para nascer um bebezinho? Eu coloquei essa metáfora para você gravar isso, pois o primeiro passo pode ter mais ou menos a duração de 9 meses. E ele já conta com todo o tempo do processo de aprendizado até a arrematação e a venda do primeiro imóvel. Nesse passo 1, você vai buscar arrematar um imóvel de 100 mil reais, tá? 100 mil reais. Usando aqueles 5 mil reais de capital próprio. E se não tiver os 5 mil, eu vou te mostrar como fazer com 0 reais, como esse meu aluno fez. Professor, eu comecei sem nada de dinheiro. Sou seu aluno desde 2018 e aprendi tudo o que sei hoje com você. Ganhei mais de 120 mil reais com o último imóvel que arrematei, mesmo não tendo R$1 no bolso. Valeu, professor! Vou compartilhar com vocês uma das minhas primeiras arrematações, onde eu arrematei um imóvel avaliado em 280 mil reais por apenas 133. O detalhe é que eu precisei apenas de 6 mil reais de entrada
E eu nem tinha esse valor. Eu consegui captar seguindo os ensinamentos do professor Granville. 4 meses após ser anunciado esse imóvel, eu vendi ele por R$250 mil. O valor financiado foi quitado e eu fiquei com uma lucratividade absurda. Então, se você ainda está em dúvida se é possível arrematar um imóvel sem ter dinheiro, eu sou a prova viva disso. Voltando aqui à nossa tela, você vai finalizar essa operação com um lucro de R$93 mil, mais ou menos. E eu estou falando de 9 meses. Mas quer que eu te fale uma coisa? Eu estou sendo conservador, porque tem aluno meu que fez isso em menos tempo. Uma Helena, minha querida aluna, uma aluna muito especial, que fez o primeiro passo apenas em 4 meses. Isso mesmo, não ouviu errado, apenas em 4 meses. Olha aí, ó. Olá, meu nome é Helena, sou esposa, sou mãe de um filho de 3 anos e eu sou copywriter. E eu já fui copywriter do Granville, só que naquela época, mesmo tendo acesso ao treinamento do Grambas, eu não coloquei em prática, mas sempre fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, pensando assim, gente, tanta gente teve resultado com isso. A vida seguiu, eu mudei aqui para Ribeirão Preto, aí um dia meu marido falou assim, aquele treinamento do Granville, vamos fazer? A gente estudou e a gente arrematou o nosso primeiro imóvel, vou mostrar aqui para vocês. A gente arrematou essa casinha aqui, ó ela por dentro, tá aqui o anúncio do leilão, e aqui o nosso resultado. A gente arrematou por R$183.600, compramos os armários dos fogões do antigo dono, pintamos o imóvel e esse aqui foi o nosso resultado. 5 meses depois do leilão, a gente vendeu a casa por R$340 mil, tendo um lucro líquido aqui de R$102 mil e uma margem líquida de 43%. Depois disso, a gente realmente ficou encantado com esse mercado e com certeza é só o primeiro de muitos. O treinamento do Grambas ajuda mesmo a gente a conseguir arrematar esses imóveis e entrar para esse mundo que tem tantas oportunidades. Tem muita oportunidade mesmo. Então, obrigada, Grambas. Você é meu ídolo, você é meu herói. Gosto muito de você. Obrigada por essa grande oportunidade. Obrigada por transmitir esse conhecimento para tanta gente e mudar a vida de tanta gente como você mudou a minha. Beijo. Depois vamos para o passo 2. E aí você vai terminar com 255 mil na sua conta. E aí vem o bendito passo 3 e vai te render o teu tão sonhado R$500 mil. Professor, eu posso fazer os passos antes dos 8 meses? Pode, depois de aprender. Muitos dos meus alunos fazem mais rápido. Lembra que eu estou sendo conservador e tem gente que vai ainda mais longe e nos 3 ciclos, nas 3 operações, já bate R$1 milhão com o meu aluno Renato Coelho. Eu já fiz 3 arrematações, uma das quais eu concluí, a primeira das quais eu concluí recentemente a venda. Somados os 3, eu acho que provavelmente a gente tem um resultado bruto potencial aí da ordem de R$1 milhão. Que conseguiu os 3 passos e passou dos 500 mil, batendo R$1 milhão. E como você pode notar, cada uma das operações são exponenciais. O que isso significa? Significa que cada operação, seu lucro aumenta mais e mais e mais. O mesmo aconteceu com o Arlindo, meu aluno. Ele seguiu as 3 operações e não parou por aí, fez mais uma. E na 4ª, ele atingiu o primeiro R$1 milhão. Quantas operações? 4 operações. 4 operações para chegar ao primeiro R$1 milhão? Para chegar ao primeiro milhão. Quanto tempo que tu teve? 17 meses. 17 meses separou o Arlindo do passado até o seu primeiro R$1 milhão com aquilo que eu ensino. E o melhor de tudo, ele conseguiu fazer em 17 meses, um mês antes da nossa meta. Se o Arlindo conseguiu R$1 milhão em 17 meses, você acha que não consegue R$500 mil em 18 meses? Viu como eu estou sendo conservador? Pronto! Depois dos 500 mil na tua conta, o jogo já mudou para você. E aí você decide se quer investir esse dinheiro. Se você colocar na renda fixa, por exemplo, você tira aí uns R$6 mil todos os meses só de rendimento. Mas eu sei que você vai querer arrematar mais, lucrar mais e ainda bater o seu primeiro R$1 milhão, como fez o Luiz Henrique. Então, eu nunca tinha calculado. Aí você perguntou ontem, eu calculei e deu R$1.164.000. E muitos dos meus outros alunos fizeram. A escolha é sua. Quando essa hora chegar, olha aqui no meu olho, a minha missão já vai estar cumprida. Agora que eu te mostrei as 3 formas que você pode utilizar para levantar dinheiro e começar esse negócio de leilões, e também te mostrei o plano, vamos tratar de algo que é tão mais importante que tudo que eu te expliquei até agora. São 2 comportamentos que você precisa ter para investir em leilão de imóveis. Você pode investir sem ter esses 2 comportamentos? Claro que pode, mas potencialmente os teus resultados não serão expressivos e pode ser que você faça bobagem. E sabe por que eu sei disso? Porque eu já passei por eles, eu já fiz bobagem, já errei,
errei, acertei, bati cabeça. Estou aqui para que você não tenha que passar por isso. Então, por favor, preste muita atenção agora, porque ter esses dois comportamentos pode fazer com que você economize tempo e dinheiro. Então vamos lá. Os dois principais comportamentos que você precisa ter para investir em leilão de imóveis são: primeiro, pensa grande, mas começa devagar, com os pés no chão. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha algum dinheiro guardado, eu recomendo que você comece com leilões menores. Eu sei que você vai ver depoimentos de alunos que fizeram 2 arrematações juntos, mas eu quero que você não corra o risco, porque fazendo dessa maneira, fazendo com os pés no chão, vai te dar tranquilidade para analisar, decidir. E aí você pega a experiência e vai à frente. O potencial desse mercado é enorme, portanto te dá a chance e ponderar cada arrematação antes de fazer. Não adianta você querer sair arrematando uma mansão. Começa pequeno, segue o plano de arrematações para bater o $500 mil. Ah, mas professor, eu passo a fazer uma só, já fazer $1 milhão. Espera, faz direitinho como eu tô te falando. É muito risco fazer muito grande. Pensa grande, mas começa pequeno. E depois vai aumentando, tá bom? Segundo comportamento é: aprenda a fazer com quem já fez ou vive o que ensina. É sério. Se você não tem experiência nesse mercado, começar sozinho pode ser realmente muito arriscado. Eu sei disso porque no início eu cometi vários erros. Perdi tempo e dinheiro com bobagens. Porém, depois que eu cometi esses erros, eu comecei a estudar, me aprimorar, arrematar, entrar a fundo. Aí, os resultados mudaram muito. O lucro veio e a dor de cabeça ficou para lá. E hoje eu já comprovei que o meu método funciona. E eu preciso te dizer, eu vejo muita bobagem por aí na internet, fazendo diferente, querendo inventar a roda, às vezes até ex-aluno meu. Segundo, porque depois de ter arrematado mais de 2.000 imóveis, investir mais de 2,6 bilhões de reais para mim e para outros investidores, eu sei exatamente o que você precisa para entrar de maneira certa nesse mercado. E por que eu compartilho isso? Porque eu acredito no poder da retribuição e acredito que criando uma comunidade íntegra de arrematadores de sucesso, isso fortalece o mercado e beneficia a todos. Depois de ter ministrado tantas turmas, de ter formado mais de 66 milionários e ter centenas e centenas de famílias me agradecendo pelos resultados que conseguiram, eu posso te dizer com muita certeza: hoje eu sei o caminho, que a grande maioria não sabe. Hoje eu sou o cara que ensina coisas reais e faz os alunos aplicarem, terem resultados. Eu sou pioneiro nisso. Quase todo mundo que faz videozinho de leilão na internet foi meu aluno. E lembra, eu vim de baixo. Na minha história tem um leilão entranhado. Um dia eu estava lá, com meu apartamento indo a leilão e uma dívida de quase R$1 milhão. E hoje, graças a esse mesmo mercado de leilão, a minha vida é completamente diferente. Eu realmente quero que você aproveite esse mercado, que é altamente lucrativo, pois ele pode levar a tua vida financeira significativamente, sendo um verdadeiro, divisor de águas, só que num tempo bem mais curto que o meu. Só que antes de explicar como é que você pode ter acesso ao meu passo a passo de como arrematar imóveis e poder lucrar com eles, vendendo ou alugando de maneira rápida, eu vou responder as principais dúvidas que podem estar passando aí na tua cabeça agora. E a mais frequente é essa: Granville, será que isso vai funcionar para mim, que nunca fiz nada parecido? Sim, vai funcionar para você. E por que eu posso te dizer isso com tanta certeza, sem nem mesmo te conhecer? Porque o meu passo a passo foi desenvolvido com base dos quase 20 anos de experiência nesse mercado. Não são 20 meses, não são 20 dias, é baseado no dia a dia, na prática, no campo de batalha, no erro e no acerto de mais de 2.000 arrematações que eu fiz para mim e para outros investidores. Não foi lendo artigo, nem vendo videozinho do YouTube. Foi errando, acertando, fazendo na prática. Portanto, mesmo que você nunca tenha investido seu dinheiro nada antes, mesmo que na tua vida não tenha vendido um chocolate sequer, os únicos pré-requisitos que você precisa ter agora são ter acesso à internet e estar decidido a seguir o meu método para buscar R$500 milhão na sua conta nos próximos 18 meses. E pronto, é isso mesmo. Outra dúvida comum das pessoas é: mas Granville, desocupar um imóvel nessas condições não é um procedimento demorado? Não, não é. Infelizmente, existe esse mito que a desocupação é um processo demorado. Mas eu vou te contar um segredo, um macete que faz toda a diferença. E aí, quando você aprende disso, e você não precisa nem ter advogado e nem ter conhecimento jurídico. Tem uma técnica que eu desenvolvi que eu chamo do conflito dos R$100. E com essa técnica, você aplicando, ela acelera em 5 vezes a desocupação. Sabe o que vai acontecer? É o seguinte: lá no leilão tem a pessoa que está perdendo, que é o devedor, e tem uma pessoa que está executando, que é o credor. Quando o imóvel vai a leilão, tem uma taxa que tem que pagar
para o oficial de justiça. Só que assim, o devedor não vai pagar essa taxa. O credor já recebeu o dinheiro dele, também não vai pagar. E aí isso aí fica num limbo. Aí o que você faz? Você pega um formuláriozinho simples, bem simples, você preenche esse formulário, você paga essa taxinha no banco ou pela internet. E aí você junta isso aí com um documento da arrematação. Quando você arrematar, vai ter um documento lá. Você junta. Quando você fizer isso aí, o juiz vai ter consciência que aquelas custas do oficial de justiça foram recebidas. E aí, meu querido, minha querida, tudo anda. Só de saber isso que eu estou te falando agora faz com que as arrematações sejam muito mais certezas, dê muito mais velocidade na desocupação. Então você vai ganhar muito mais dinheiro. E eu estou te dando isso aqui agora de barbada, de bandeja, entregando um ouro, que é uma das coisas que eu entrego dentro do meu treinamento. Olha como foi a desocupação do imóvel do meu aluno, esse que aplicou isso que eu estou te mostrando aqui. Boa tarde, professor Granville. Muito satisfeito com o conteúdo do curso. Pena que está acabando. Já acostumei a assistir às suas aulas. Eu quero lhe contar que arrematei meu primeiro imóvel e já tomei posse. Postei no Face e já tenho interessados. Top demais. Fiz exatamente como o professor disse na aula. Paguei a guia e liguei para o oficial. Eu e o oficial fomos falar com o ocupante. O oficial deu prazo de 15 dias para ele tirar tudo do imóvel, e ele saiu em uma semana. Quinta passada eu tomei posse do imóvel. Muito obrigado por dividir esses conhecimentos. Posso dizer que só essa dica mudou completamente o jeito que o mercado que sabe fazer e arrematar faz e lucra mais. Ficou tudo muito mais simples, rápido e consequentemente lucrativo. E esse tipo de ensinamento eu trago nesse treinamento são coisas práticas do dia a dia, coisas que nem na faculdade de Direito, nem na pós-graduação de Direito Imobiliário que eu fiz na FGV, eu aprendi. Esse tipo de macete é o que eu quero te ensinar. Outra pergunta que eu vi muito. Granville, eu moro fora do Brasil, não tem ninguém, eu consigo fazer isso à distância? E a resposta é consegue. Eu montei uma operação de atendimento para o aluno do exterior e eu tenho um time que presta esse apoio para você. Não interessa se você está em Portugal, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Você tem um ponto de contato com a minha equipe para você fazer as suas operações com segurança e para buscar o teu meio milhão. Basta você ter uma boa internet e estar disposto a fazer. Vários dos meus alunos fazem isso. Dá uma olhada. Oi, meu nome é João. Sou de Porto Alegre, atualmente estou morando em Angola. Meu nome é João Carlos, sou profissional de TI, 41 anos, falo aqui de Lisboa. Eu sou o Agnaldo, moro na Irlanda. Oi, sou a Cassiana, moro em Dubai. Meu nome é Emerson, moro na cidade de Shanghai, na China. E como eu tenho cada vez mais alunos que moram no exterior, eu estou cada vez mais investindo em equipe, estrutura para atender essas pessoas. Então pode ter certeza, você pode estar do outro lado do mundo e a gente ainda vai conseguir fazer negócio junto, porque eu e minha equipe já pensamos e preparamos tudo para te receber. Bom, agora vamos para a última pergunta. Como é que eu faço para ser uma das pessoas que vão entrar no caminho do milhão com você? Como você viu nas aulas anteriores, isso aqui é muito sério. Eu estou te dizendo que eu tenho passo a passo e que eu vou fazer ombro a ombro você buscar esse R$500 mil. Ensinar isso tem que ser para um grupo seleto. Não é uma coisa escalável. Eu preciso acompanhar cada um, responder as dúvidas, ajudar. Então é impossível eu colocar 3.000 pessoas para fazer isso de uma vez, simplesmente porque eu não ia conseguir dar a devida atenção para todo mundo. E só para você saber, são mais de 5 milhões de pessoas que viram só o meu Instagram nos últimos 30 dias. Tem quase 40 mil pessoas que se cadastraram para assistir essa exata aula que você está vendo. Então, obviamente, não é todo mundo que vai entrar. Eu quero comigo somente aqueles que realmente estão interessados e dispostos a atingir o R$500 mil nos próximos 18 meses. Porque eu vou ter que conviver com você durante esse tempo. Você sabe por que eu liberei essas 4 aulas gratuitas? É simples, eu estou usando a estratégia de Gideão. Você já ouviu essa história? É uma história bíblica, está lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 7 do Velho Testamento. Ela é assim, Gideão precisava comandar um exército de soldados para lutar uma grande batalha contra um povo vizinho. Esse povo vizinho costumava invadir Israel, saqueando, deixando o povo de lá em grande dificuldade. E eles eram em muita maioria mesmo. Nós estamos falando de 30 mil soldados que o povo vizinho tinha. Então, ele fez um comunicado e reuniu à sua disposição 5 mil soldados, 5 mil pessoas que estavam lá. E ele começou um processo, digamos, seletivo. A primeira coisa que ele falou, quem são os soldados, quem são as pessoas que realmente vão fazer a diferença e que vão me ajudar a vencer essa batalha. Então ele perguntou para todos que estavam ali com ele, disse, quem é que está com medo aí?
3.000 pessoas levantaram a mão. Sabe o que Gedeão fez? Ele disse, vão para casa, ficando com só 2.000 soldados. Depois ele levou esse pessoal para marchar no sol quente. E aí ele estava marchando, até que chegou perto de um riacho e disse, agora vocês podem correr e beber água. O que aconteceu? O pessoal correu com aquela sede, pulou dentro do rio e se banhava e tomava água. Mas teve um grupo pequeno, de 300 soldados, que ao chegar na margem do rio se ajoelhou, olhou para um lado, pegou a água e com provisão, de maneira astuta, decidido a fazer, se cuidou, bebeu a água. Sabe o que Gideão fez? Ele separou todas as outras pessoas e ficou só com esses 300 soldados. E com esses 300 soldados, Gideão foi à guerra e venceu os 30.000 adversários. E eles venceram essa guerra. E é por isso, meu querido, minha querida, que eu fiz essas aulas gratuitas. Tem sido uma peneira. Eu estou buscando os meus 300. Cada uma das aulas foi excluindo aqueles que não servem para me acompanhar nessa guerra. Tem gente que viu a aula 1 e não voltou mais. Tem gente que vai ver essa aula e não vai ver a minha proposta na próxima aula. Agora eu quero saber, e você, se vai ser um desses 300 soldados que eu estou conclamando para fazer esse exército, se vai se juntar a mim para buscar esse $500 mil na tua conta, você tem essa coragem? Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba que falta apenas mais um passo. Um passo que separa você da possibilidade de colocar $500 mil no seu bolso nos próximos 18 meses. Da chance, não só do dinheiro, mas de mudar o teu futuro e a perspectiva da tua família, de mudar a tua vida, meu querido, minha querida. E esse passo está na próxima aula, que vai ao ar nessa data que você está vendo. Você vai receber no grupo de WhatsApp, no teu e-mail e lá no Telegram, a minha proposta, que não é bem uma aula, mas é uma proposta incrível. E eu vou colocar na tua frente uma proposta irrecusável para você buscar $500 mil ao meu lado. Eu vou te dar o termo, registrado em cartório, e aí você toma a tua decisão. Leva para o teu advogado, lê para as pessoas que são da tua confiança, não tem problema nenhum. Nessa última aula vai ser a minha seleção, ou seja, os que estiverem apostos nessa data vão ser os que serão escolhidos para entrar nesse projeto comigo. E neste momento, milhares de pessoas estão participando da nossa série de aulas. E, obviamente, o número de vagas que eu vou disponibilizar é infinitamente menor que isso. Então, existe uma chance real das vagas acabarem muito rapidamente. Portanto, se você gostou da ideia de buscar esse $500 mil na tua conta nos próximos 18 meses ao meu lado, se você quer realmente ter a chance de ganhar dinheiro aplicando o meu método, assim como centenas de alunos já fizeram, com segurança e velocidade, não importa se você tem ou não tem muito dinheiro para começar. Se já entendeu e sentiu que isso é a chance que você estava esperando, eu recomendo que você se inscreva aqui embaixo na lista de super interessados, clicando nesse botão que está aqui embaixo. É um grupo prioritário. Aqui você entra para uma lista exclusiva de pessoas potenciais parceiros que vão receber esse link de inscrição para a minha proposta com 1 hora de antecedência antes de todo mundo. Exatamente. Se cadastrando aqui embaixo, você receberá a oportunidade de garantir a tua vaga 1 hora antes de todo mundo. É só clicar e você já vai estar dentro. E aqui vai o último conselho. Não deixa para tomar uma decisão tão importante para a tua vida em cima da hora. É sério, o número de vagas é bem pequeno. E depois não adianta falar que eu não avisei. Eu te recomendo fazer o seguinte, para agora, por alguns minutos, reflita, decida se esse programa é para você. Pondere se tudo que eu te falei e te mostrei até agora fez sentido para você. Assiste as aulas de novo se quiser. Joga o meu nome no Google, pesquisa sobre mim. Fez isso? Tomou a tua decisão? Então curta o teu fim de semana e pode começar a fazer os planos de que você pretende para fazer $500 mil. Na segunda-feira a gente se encontra e a sua história nunca mais será a mesma. Eu te garanto. Um grande abraço e a gente se vê na segunda-feira.